Vivemos um momento sem precedentes. A economia global está em transformação. Inflação, guerras comerciais, novas tecnologias financeiras, inteligência artificial, tensões geopolíticas, tudo muda rápido demais. E o que isso significa para você, profissional? Significa que só existe um caminho para quem quer crescer, liderar e ser reconhecido. Manter-se atualizado o tempo todo. Não há espaço para amadorismo no mercado financeiro. Só sobrevive e prospera quem domina o jogo. Então pare tudo agora, porque o que você está para assistir pode mudar sua trajetória. Hoje tenho a honra de conversar com um dos nomes mais respeitados da economia mundial. Ele foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e responsável direto pela estabilidade que moldou o Brasil do século XXI. Recebo com honra no IBMEC Henrique Meirelles. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder cooperar, poder discutir um pouco o Brasil e contribuir na formação de vocês que são o futuro do país. E realmente vivemos um momento de mudança no mundo, como você já mencionou, e o aspecto, evidentemente, mais importante é o que está acontecendo na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. O resumo é que as coisas na economia, principalmente nos Estados Unidos, mas em última análise do mundo inteiro, não serão as mesmas. É uma mudança definitiva e um rompimento com o que prevaleceu como consenso nos últimos anos, que é a globalização. Quer dizer, o que o presidente Trump está fazendo é basicamente tomando medidas contra a globalização. Ele considera, por exemplo, que no momento em que uma empresa grande americana compra um componente que é fabricado na China, ou no Vietnã, ou na Coreia do Sul, que estes países estão se aproveitando dos Estados Unidos, que é, de fato, uma visão completamente anti-globalização e anti-especialização de cada economia. É um prazer de conversar sobre tudo isso. Acho que temos aí muito a conversar e essa situação dos Estados Unidos realmente afeta todos nós, né? Vamos falar sobre isso, eu quero chegar lá, mas eu queria primeiro, vamos começar do Brasil, e aí a gente chega exatamente nessa situação da economia global, né? O Brasil, ministro, é um país em construção institucional. Estamos aí passo a passo, montando aí essa estrutura econômica e o senhor fez parte dessa construção, principalmente em termos de reformas. Temos aí uma discussão sobre reforma fiscal, reforma tributária. Eu queria que o senhor contasse um pouco por que é tão difícil fazer reformas no Brasil, né? O senhor fez uma das grandes reformas recentes do Brasil, que foi o teto dos gastos, como ministro da Fazenda. Se eu pudesse contar um pouco dessa sua experiência, por que é tão difícil reformar a economia brasileira? O grande problema são exatamente aqueles que se beneficiam de uma situação atual e que, portanto, combatem a reforma ou qualquer reforma de significância, exatamente porque acham que isso vai os prejudicar nos seus interesses. Seja o interesse da companhia que ele trabalha ou dirige, seja interesse pessoal, etc. Em resumo, há uma resistência grande. Por exemplo, você mencionou o teto de gastos. Qual é a questão fundamental? O político, no momento em que ele tem um comando da economia, do ponto de vista normativo e governamental, ele se coloca numa posição de poder e principalmente de poder gastar. Então, no momento em que se estabelece, por exemplo, um teto de gastos, você limita a capacidade de gasto do presidente da República, dos ministros de Estado, dos deputados federais, dos senadores. Agora, por exemplo, tem uma discussão grande essa questão das emendas parlamentares e tal. Sei quantos bilhões, etc. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar muito antes do teto de gastos, antes de eu assumir o Banco Central. Eu trabalhava no exterior, né? Dirigi uma instituição financeira que era sediada nos Estados Unidos, globalmente. Voltei para o Brasil, resolvi colaborar com o setor público, com o povo brasileiro, na medida que tinha me proporcionado muitas oportunidades, ensino público e etc. E depois também a própria evolução da economia brasileira. E eu resolvi me candidatar para o Congresso. Na primeira visita que eu fiz a uma cidade
dentro da campanha eleitoral, houve uma reunião da elite da cidade, né? O advogado, o prefeito, o médico, o dentista, os maiores fazendeiros, estavam lá. Coisa de 60, 70 pessoas. Não era um comício enorme, um grupo de pessoas das lideranças da cidade. Eu terminei de falar porque eu achava que lá, aquela região que é uma grande produtora de soja... Você foi candidato no estado de Goiás, né? Exatamente. Era um momento importante porque poder-se-ia, e usando meus contactos internacionais e tal, levar a indústria do agronegócio, quer dizer, pegar a soja, processar o milho, etc., criar emprego na região. A região também tinha uma boa conexão de transporte, aquela cidade particularmente. E terminei, o cidadão levantou a mão para fazer uma pergunta e disse: belo discurso, doutor, belo discurso. Agora, o que o senhor vai fazer por nós aqui? Eu achei que tinha explicado isso, então, pelo visto, não expliquei mal. Me diz aqui, quem é que você apoiou aqui, que vocês apoiaram para deputado na última eleição? Fulano e tal. Ele está cumprindo com as suas expectativas? Ah, doutor, totalmente. Tal. Eu digo, mas o que ele fez aqui pela cidade? Ah, doutor, arrumou um emprego para o meu irmão. Conseguiu uma verba para ligar a fazenda ali do Manuel na estrada e etc. Em resumo, são interesses absolutamente pessoais ou ligados. O parlamentar que é eleito dentro desse conceito, ele chega em Brasília, ele quer exatamente tirar uma verba e tal para satisfazer as pessoas, criar emprego lá, público, né? Não privado. Fazer também investimentos pequenos como essa, de ligar a fazenda, fazer isso, fazer aquilo. E, portanto, no momento que você limita o gasto, você limita não só parlamentares, mas ministros do Estado e o presidente da República, porque você não pode gastar mais do que o ano anterior, corrigido pela inflação, é o que dizia o teto dos gastos. Então, muita gente é contra, a maioria. Mas o senhor aprovou. Eu consegui aprovar. Eu disse, olha, o Brasil está vivendo uma recessão. Isso foi em 2016. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, se nós medirmos o produto, o PIB, de junho de 2015 a maio de 2016, quando eu assumi, isto é, no ano anterior, medido isso de ponta a ponta, o PIB aqui, em junho de 2015. O PIB aqui, em maio de 2016, tinha caído 5,2%, o que era uma das maiores quedas da história de um país que não estava em guerra. País em guerra é outra coisa, porque aí vem lá um bombardeia a fábrica, bombardeia escritório, bombardeia residências, então é outra coisa. Aí pode cair barbaridade. Mesmo um país como a Alemanha, por exemplo, perdeu a Primeira Guerra Mundial, saiu arrasada, país produtivo, próspero, mas aí o PIB, obviamente, cai em outra proporção. Mas um país como o Brasil, que estava em paz, não tinha guerra externa, nem guerra civil. Acho que nem é registrado uma queda dessa na história do Brasil. Não. E aí, por que existiu? Então, eu ia lá e conversava. Eu sempre respeitei muito o Congresso, porque eu sou independente de quem for e como são, eles são eleitos pela população, representam o interesse do eleitor dele. E bloqueando os gastos, de um lado você, de fato, perde alguns recursos lá para usos pontuais, etc. Por outro lado, o país volta a crescer e criar emprego, você pode dizer lá que você colaborou com isso. Porque essa situação atual, desemprego crescente, as pessoas vão ficar cada vez mais desesperadas e procurando alternativa, e isso vai prejudicar, quem sabe, a sua eleição. E um debate, então fui lá num debate constante, falando em comissões da Câmara Federal, do Senado, etc., levando essa ideia de que o país ia sair daquela recessão e voltar a crescer. No final, foi aprovada a emenda constitucional exatamente por isso, porque eles entenderam que seria melhor, de fato, para a base eleitoral dele, etc. E, em última análise, para aprovar a candidatura dele no futuro, que é o que ele está preocupado.
ou ela. Preocupado com a próxima eleição, sempre. O senhor acredita muito na capacidade do diálogo, né, com o Congresso Nacional, isso como forma de convencimento e apoio. A situação fiscal continuou sendo um tema, né? O teto dos gastos, ele inclusive nos auxiliou a atravessar a pandemia. Quando a gente olha esse período, foi extraordinário que nós tivemos um aumento grande de gasto durante a pandemia, que era o esperado, sem gerar crise de confiança, porque havia um teto. Depois ele foi substituído e hoje temos o arcabouço, essa situação continua em voga. Como que o senhor enxerga a política hoje, fiscal, e como que o senhor enxerga o futuro? Vamos imaginar, né? Os próximos 10 anos, o que a gente deveria cuidar para que isso deixasse de ser um tema? Olha, esse é exatamente a grande questão. O teto de gastos, ele foi basicamente abandonado na prática no governo anterior, no ano eleitoral, quer dizer, no ano de 22, por motivações eleitorais, distribuição de dinheiro para lá, para cá, verbas para construir estrada aqui, uma ponte ali, mas o fato é que, posteriormente, como você mencionou, se criou o arcabouço, né, em substituição ao teto de gastos. O arcabouço ele é muito mais flexível, permite aumento de despesa real, né, até um determinado percentual acima da inflação. Então ele não é tão eficaz para bloquear o crescimento das despesas públicas e estabilizar completamente a economia. E permitir, aí que é um ponto da maior importância, permitir juros menores. Este é o ponto fundamental, porque o governo está atualmente engajado numa política de expansão de gastos, quer dizer, através de duas coisas. Primeiro, o arcabouço, como eu disse, é mais flexível. Segundo, está se usando modificações legislativas, etc., para retirar do arcabouço fiscal uma série de despesas que são incorridas, são feitas, são gastos, mas que não entram nessa conta. Do ponto de vista contábil e de discussão pública, até pode funcionar até certo ponto. Mas, do ponto de vista da realidade, é um gasto. Está se crescendo os gastos, crescendo mais, etc. Isso está fazendo com que... O ex-ministro Simonsen dizia que gasto não tem caráter, algo assim, né? Exatamente. Então, o que acontece? Não há aquela visão, já que você citou aí um grande economista e homem público brasileiro, eu vou citar agora uma primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher disse: não existe dinheiro do governo, existe dinheiro de nós contribuintes. Não é normalmente o que sente o governante, ele acha que ele é o dono do dinheiro, dono do poder, está eleito, etc. Então esta é a questão que me parece fundamental. Quer dizer, hoje qual é o problema? No momento em que há uma expansão fiscal, que gera um crescimento a curto prazo, isso gera também inflação, na medida que bate nos limites, começa a forçar os limites naturais de crescimento. E o Banco Central, para controlar a inflação, ele sobe a taxa de juros, que visa limitar exatamente o crescimento, visando derrubar a inflação. E depois voltar a crescer normalmente. O problema, portanto, é que nós temos duas políticas em direções opostas. O Banco Central puxando o freio e fazendo o acelerador. Com isso, qual é o resultado líquido disso? Para controlar a inflação, o Banco Central tem que chegar a uma taxa de juros mais alta. Então, isso explica uma grande dúvida que as pessoas têm. Já foi perguntado muitas vezes no Brasil e no exterior, por que o Brasil precisa de ter uma taxa de juros tão alta? É exatamente essa questão. Vamos voltar atrás do tempo só para nós entendermos essa questão. Na década de 70, nós tivemos uma grande expansão
no Brasil do PIB. E isto foi feito, financiado por dívida externa, porque foi uma época que o juro era baixo nos Estados Unidos, houve inflação nos Estados Unidos, inclusive, e o governo e o Banco Central americano, o Federal Reserve, estava permitindo isso. Então nós tivemos uma época de juro nos Estados Unidos baixo, juro, portanto, empréstimos em dólar baixo, e isso permitiu que o Brasil, durante aquela época, se endividasse no exterior, tomando recursos baratos, né, que era o caso lá fora, e gastando aqui no Brasil, financiando crescimento, obras. Só que em 1980, 80 e poucos, quando foi eleito lá o Jimmy Carter, presidente americano, ele nomeou para presidente do Banco Central americano, o Fed, um economista muito capacitado, muito duro, chamado Paul Volcker. E o que o Volcker fez foi pegar a taxa de juros americana, que hoje, por exemplo, é 5 e pouco, o pessoal acha alta e tal, que é a taxa base do política econômica do FED, levou isso para 21%. Um choque nos mercados internacionais. Isso aí derrubou tudo, derrubou a atividade econômica nos Estados Unidos, derrubou a atividade econômica no mundo inteiro. Então, o Brasil ficou sem essa fonte de financiamento do crescimento na década de 80. E o que o Brasil fez, o governo brasileiro, no caso? O nome técnico é expandir a base monetária para financiar o governo. Imprimir dinheiro para poder pagar as despesas. Você usou a linguagem do meu avô, que ele dizia, imprimir o governo não é imprimir dinheiro. É isso, em última análise. Quer dizer, o governo começou a imprimir dinheiro ou aumentar a base monetária, outra maneira de colocar isso. E o que aconteceu? Nós tivemos uma inflação elevadíssima. Chegou até 2.000% ao ano, uma coisa desse tipo, no pior momento. Por quê? Porque o Banco Central estava emitindo dinheiro. Estava gastando, mas gerou hiperinflação. Nós tivemos a mais longa hiperinflação da história da humanidade, de mais de 100% ao ano, durante 15 anos. Em 1994, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, uma concordância do então presidente Itamar, introduziu o Plano Real, que foi, no primeiro momento, indexação da moeda a um coeficiente inflacionário, mas tudo passou a convergir para aquela moeda, que teve um outro nome na transição, mas depois ele introduziu o real, o Plano Real, moeda ou real. Então, isso controlou a inflação. Mas como é que ele conseguiu continuar gastando um pouco mais, na medida que ele teve dificuldade no Congresso, inclusive quando eleito presidente da República, de controlar exatamente essa questão das despesas. Então, ele financiou isso com o que se chamou manutenção da paridade cambial, isto é, o real passou a valer $1. E ele manteve isso até 99. Quando aí o Banco Central perdeu o controle do câmbio, porque o Banco Central tinha que vender dólar para suprir o mercado, né? E isso levou ao endividamento, aumento do endividamento externo, e essa questão da paridade, num certo momento, o Banco Central perdeu o controle e gerou, naquele momento... O senhor entrou um pouco depois disso, né, no Banco Central, porque o senhor está narrando ali, né, toda essa história aí bem rica, né, que é a história da questão fiscal, dificuldade de controlar a moeda, e aí veio o Plano Real, num primeiro momento com a âncora cambial, né, manutenção, e aí tivemos a desvalorização de 99, plano, aí um regime flutuante e a taxa e o regime de metas de inflação. O senhor entrou um pouco depois no Banco Central em 2003, então o senhor entrou ali exatamente no momento, já num regime flutuante, num momento dramático também para manutenção. Se eu pudesse contar um pouco como que foi essa outra experiência, então, a experiência, a gente falou um pouco do gasto, mas no caso do Banco Central, esse momento histórico, como foi? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, o Banco Central, no último
período, no último semestre do governo Fernando Henrique, com ameaça de todo tipo e uma preocupação muito grande do mercado com a possível eleição de um candidato da oposição, que era o Lula, né? Aí houve uma série de movimentos de empresários brasileiros que estavam se transferindo para Miami, etc. Então, com medo do que ia acontecer aqui. Então, houve um processo de compra de dólares bastante forte, né? E isso gerou inflação também, né? Na medida que o dólar flutuava, ele então flutuou para cima. Isso gerou inflação, preço de alimentos, etc., de importações subiu, essa coisa toda. Então, no final do período, principalmente ali no último semestre, o Banco Central deu uma subida forte de juros, aí eu assumi. O senhor tinha acabado de ser eleito na eleição que o senhor contava antes. Fui eleito para o Congresso, mas recebi o diploma, etc., mas nunca tomei posse, porque eu aceitei o convite para ser presidente do Banco Central. Então, o que nós fizemos? Nós precisávamos dar um break na inflação, porque o mercado tinha medo do que era, como é que seria o BC do PT. Eu não era petista naquela época, inclusive era um partido contra o PT, que era PSDB, mas o fato é que assumi o Banco Central, convidado pelo Lula, e aí eu tinha que dar um freio de arrumação na saída, né? O Banco Central, a gestão anterior, já tinha subido bastante a taxa de juros. Logo de saída, o mercado não acreditava que eu tivesse autonomia para subir os juros. E eu, a primeira reunião do Copom, subimos o juro Selic para 26%. A economia estava em 2 dígitos, a inflação, desculpa. Isso gerou a perplexidade. Mas o que quer dizer exatamente? Aí um ministro do governo que tinha assumido, ele deu uma entrevista coletiva, dizendo que na reunião seguinte do Copom, o presidente Lula ia me ordenar, e ao Banco Central, os demais diretores que compunham o Copom, para baixar os juros fortemente. E se nós não fizéssemos isso, o presidente iria me demitir, pouco depois de ter assumido, me demitir. A imprensa veio me perguntar, sem comentários, aguardem a próxima reunião do Copom. Chegou na reunião, onde muita gente esperava, inclusive o ministro lá, uma queda forte da Selic, subimos novamente, 26,5%. Com isso, houve um freio de arrumação. De fato, as expectativas de inflação caíram, as empresas estavam subindo o preço, seguraram, porque as vendas iam cair e ele, então, para competir, ele tinha que segurar os preços, podia continuar. Então, com isso, nós controlamos a inflação. Um momento crucial, né? Esse de retomada das expectativas. Mais recentemente agora, nós tivemos aprovado a independência, autonomia do Banco Central, né? Talvez a palavra independência ela gera um pouco mais de resistência, mas a autonomia do Banco Central. Queria que o senhor comentasse um pouco sua opinião sobre isso e o que o senhor acha que isso teria ajudado naquele momento quando o senhor assumiu lá em 2023? Olha, aquele foi uma situação peculiar, porque o presidente eleito, Lula, quando ele me convidou para ser presidente do Banco Central, eu aceito com uma condição. Ele falou, qual? Eu digo, total independência. Ele falou, mas como? Eu te nomeio e você fica independente? Eu falei, o senhor nomeou o ministro Supremo, ele é independente depois disso. TCU, Superior Tribunal de Justiça, etc. Concordou. E foi apresentado logo em seguida um projeto de independência, né, com autonomia, etc. O nome técnico é independência. Então, o que acontece? Um deputado, inclusive do PT, apresentou o projeto. Mas a resistência foi muito grande, da esquerda em geral, alguns grupos empresariais. O fato é que a lei não passou. E, com isso, criou-se uma situação de muita incerteza. Eu fui conversar com o presidente, ele me explicou que a lei não podia ser aprovada, eu estava acompanhando, não teve problema, era isso mesmo. Eu disse, olha, presidente, vamos combinar uma coisa. Nós temos um acordo de total autonomia, independência. Eu vou honrar o acordo. Eu vou agir de uma forma totalmente independente.
como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar a qualquer momento. Só que isso é um problema seu, não meu. E assim foi. Com custo, inclusive, da decisão para o presidente, o governo, a economia. Claro. Em última análise foi bom para o governo, né? Porque o Brasil cresceu, nós controlamos a inflação, criou muito emprego. E quando depois foi aprovada a independência, o senhor ficou positivamente surpreso? Não, eu achei que aí já estava mais amadurecido, foi em 2021. Demorou aí, né, 8 anos, mas no final, não mais, né? Então, no final, tudo bem. Foi exatamente o que se previa, quer dizer, mais cedo ou mais tarde o Brasil ia chegar lá. Que é o processo de construção institucional que a gente vinha conversando, né? O Brasil vem montando esses bloquinhos. Agora, nesse período todo, né, que o senhor vem comentando aí, o senhor entrou sempre em momentos de crise, né? O senhor nunca entrou num momento de tranquilidade. E se a gente olha, na verdade, até porque nos últimos 40 anos, a gente olha para trás aí, tivemos no mínimo 2 décadas perdidas, né? Os anos 80 e agora esses anos 10 desse século. Como é que se houve essa dificuldade do Brasil de crescer, de voltar a ter aquela pujança que nós tínhamos até os anos 80? Olha, a questão maior e mais importante, digamos, é exatamente, primeiro, a questão fiscal. O governo brasileiro, com algumas exceções, quando, por exemplo, prevaleceu o teto de gastos, etc., ou mesmo lá quando eu era presidente do Banco Central, através de diálogo com a equipe da Fazenda, etc., se controlou as despesas do governo. Quer dizer, essa visão de o governo intervir na economia, etc., e não só gastando muito, forçando juros elevados pelo Banco Central para controlar a inflação, e também intervenção em diversos setores, né? Tudo isso faz com que a expectativa de inflação, por exemplo, é alta, portanto as empresas tendem a aumentar preços, preventivamente, inclusive, portanto, o país convive com juros elevados. Então, isso gera alguns limites de crescimento. Tem outros. A complexidade tributária é um. Essa reforma tributária, o senhor acha que ela ajuda? Melhora. Não é a reforma ideal, mas é um avanço. A complexidade tributária hoje. Um estudo que eu encomendei ao Banco Mundial, quando eu era ministro da Fazenda, mostrou que no Brasil, empresas brasileiras, em média, cada empresa gasta 1.600 horas por ano só com burocracia para pagar impostos. Não é gerando lucro para poder ter recursos para pagar o imposto, não. Nós estamos falando aqui de burocracia. Isso é um exemplo. Essas questões burocráticas são impeditivas. A reforma tributária já resolve uma boa parte disso. Precisaria se fazer a reforma administrativa também. O governo grande e muita complexidade e tudo. Né? Burocracia, tem que simplificar a burocracia. Um outro estudo do Banco Mundial na época mostrou a demora que prevalecia na época. Se você quiser, por exemplo, se você quisesse na época criar uma companhia, startup, então, só para registrar na junta comercial era uma demora enorme. Isso é uma coisa que não foi feita no governo naquela época, mas, por exemplo, aqui em São Paulo foi feito no governo anterior, de simplificar, né, com as juntas comerciais adotando procedimentos automatizados, mais simples e tal, de maneira que a criação de empresas pudesse ser feito mais rapidamente. Em algumas regiões de São Paulo, hoje é feito até em algumas horas, coisa que demorava meses. Esse é um ponto também da maior importância. A reforma administrativa, sim, porque não só limitando o gasto do governo, mas tornando o processo todo mais racional. E uma outra coisa muito importante, né? A questão da proteção à indústria. Quer dizer, no Brasil, tem se adotado, né, em muitos anos, taxas de importação muito elevadas em alguns segmentos, etc., para proteger a indústria nacional. Mas isso encarece o produto. E mais, isso faz com que o Brasil não importe
na medida do necessário, não importe tecnologia, não é? Dentro desse processo de globalização, quer dizer. E aproveitando os setores mais dinâmicos, mais competitivos da economia brasileira, usar isso para crescer e importar tecnologia para os setores que demandam mais tecnologia, como a indústria, e abrir, digamos, o mercado. Esse é o ponto. O mercado brasileiro é muito fechado para proteger aqui as indústrias locais, etc. Mas isso nos traz, então, e aí voltando ao começo da nossa conversa, que o senhor já tinha comentado, sua preocupação com o governo americano, com o governo Trump, que vai exatamente nesse momento nessa direção da guerra tarifária, a guerra comercial global e o fechamento da economia americana com tarifas médias muito altas, né? Então, como que o senhor está enxergando esse movimento, o efeito disso para o mundo, para os Estados Unidos e para nós aqui no Brasil? Os Estados Unidos, realmente, hoje tem um presidente, o Donald Trump, que está, de fato, adotando uma política de fechamento da economia americana, colocando tarifas para a importação, em alguns casos, como é o caso da China, colocando tarifas acima de 100%, etc. Isso fez com que, por exemplo, na Bolsa de Valores americana, quando ele assumiu o governo, depois de 40, 60 dias de governo lá nos Estados Unidos, a Bolsa estava explodindo, subindo. Agora, inclusive, caiu para um patamar abaixo, inclusive, de como estava antes dele assumir. Por quê? Exatamente porque o mercado prevê uma queda de crescimento, tanto que o FED, que já estava cortando os juros agora, que ele manteve a taxa de juros, o que significa que ele está preocupado com a inflação e, portanto, vai ter um juro mais alto do que teria se o Trump não tivesse adotado essas políticas. Agora, é um jogo que ele está fazendo, É difícil penetrar na cabeça da pessoa e ver exatamente o que tem lá por trás. É uma visão que se chama mercantilista, de uma economia ainda do século XIX, que é aquela de proteção do mercado e vedar a entrada de produtos competitivos. Isso, de fato, é um problema. No Brasil, como que o senhor enxerga? Mas o Brasil é pouco afetado por isso. Quer dizer, existe uma tarifa a todos os produtos exportados do Brasil, que ele colocou, de 10%, mas que é a tarifa mínima que ele colocou lá. O Brasil saiu barato. Saiu barato. E o Brasil, por quê? Inclusive porque as exportações brasileiras para os Estados Unidos são fundamentalmente commodities, são poucos produtos industriais. E não é o que está na cabeça dele. O que está na cabeça dele é aquela indústria básica, tal, que fabrica produtos industriais, etc., e que gera aquilo do Main Street, isto é, a fábrica lá que é exatamente aquela que está nas cidades menores, gerando emprego, e ele está querendo, na cabeça dele, proteger esse operário, etc., criando mais emprego nos Estados Unidos, etc. Os economistas acham, com razão, que isso vai acabar prejudicando a economia, porque torna os produtos mais caros, o juro acaba ficando mais alto do que poderia, etc. E tem a postura dele, quer dizer, ele é alguém que gosta de jogar. Por exemplo, te contar assim, a questão, como é que funciona, assim, muitas vezes, algumas coisas, como a componente pessoal é importante nas pessoas que ocupam um cargo de poder. Quando eu dirigi um banco americano, muito presente na região da Nova Inglaterra, quer dizer, ao norte de Nova York, Boston, New Hampshire, etc., aquela região toda. E aí, nós estávamos fazendo uma expansão na cidade de Nova York. Eu fiz um patrocínio de uma apresentação dos 3 grandes tenores da época, que era o Luciano Pavarotti, o Pablo Carreira, etc. É uma apresentação no Lincoln Center, em Nova York. Terminada a apresentação, eu estava na saída, cumprimentando ali as pessoas na saída. Recebi aí, naquele momento, um tapão nas costas e uma voz: "Welcome to New York, Henrique!" Bem-vindo a Nova York, Henrique. Eu olhei, Donald Trump, era ele.
Aí, tal, ele se colocou do meu lado e ficou também lá junto comigo. Cumprimentando as pessoas. Como se fosse o patrocinador também do Tudo bem, vamos lá, então. Aí ele me contou, inclusive, uma história. Que ele morava na época, ele tem até hoje esse apartamento ali, é um apartamento na Quinta Avenida, né, que não é 57 por aí, que é a Trump Tower. Mora lá na cobertura e tal. Agora ele está passando mais tempo, evidentemente, na Casa Branca. Mas antes de ser presidente lá na Flórida, Mar-a-Lago, né? Que é um campo de golfe dele lá. Mas, de qualquer maneira, ele contou essa história, que ele estava andando ali na rua 57 em direção ao apartamento dele. Aí um mendigo, né, virou para ele e disse, me dá aí um dinheiro. O mendigo nova-iorquino é um pouco mais agressivo que o mendigo brasileiro, mas tudo bem, direito dele, né? Me dá o dinheiro aí. Ele, montando, né, virou para o mendigo e disse, eu não tenho dinheiro. Como? O senhor rico, tá aí, ó, todo bem vestido, andando aí. Ele falou, vou te contar. Ele virou pro mendigo e disse, você não tem nada, certo? Mas em compensação, você não deve nada. Você está no 0 a 0. Eu, Trump, estou no vermelho 2 bilhões de dólares. De fato, era uma época em que, naquele momento, ele estava quebrado. E as empresas dele tinham dívidas enormes. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa que se arriscou muito no mercado empresarial. Em vários momentos ele quebrou. E recuperou. E, evidentemente, hoje em dia ele... Tu só acha que ele levou isso para a Casa Branca? Essa atitude de apostar, de jogo, e é o que ele está fazendo. Agora, uma coisa é o empresário do setor imobiliário, outra coisa é o presidente da República. Então são coisas diferentes. E aí, até para a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa, o senhor veio contando aí essa sua experiência como presidente, né, de um importante banco nos Estados Unidos. Queria que o senhor contasse um pouquinho, então, o senhor teve uma carreira sólida no setor privado e no setor público. Se o senhor pudesse contar um pouco da sua trajetória e o que o senhor carregou do setor privado para o setor público? O que teve de aprendizado? Eu vou situar 2 momentos e 2 questões. Quando eu saí, terminei o meu programa de mestrado, eu fiz a graduação aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, terminei, fui fazer mestrado do Rio de Janeiro. Concluí o curso de mestrado em Economia, depois complementei isso com várias outras cadeiras para completar também o mestrado em Administração e defendi tese em Administração. Tudo bem. Naquele momento, quando eu terminei, eu tinha oferta do BNDES, que era um cargo estável que pagava bem, de uma grande empresa do varejo brasileiro, onde eu seria um assessor direto do presidente da empresa. Para ser professor na escola de pós-graduação lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era uma terceira opção. E uma oferta do Banco de Boston, na época, que era a que menos pagava, era o menor salário. Mas tinha um problema, né? Porque nunca tinha havido um brasileiro que tinha sido presidente no Brasil de uma instituição financeira internacional. Esse era um banco americano, tinha banco francês, bancos europeus, outros bancos americanos, banco japonês. Mas o fato concreto é que existia aquilo que nos Estados Unidos se chama do teto de vidro, ceiling glass. Não dá. Então eu, como brasileiro, não podia passar. Mas eu pensei comigo, vou ficar 2 anos, vou aprender bastante e não vou progredir muito, porque tem essas barreiras, né? Para brasileiros, né? Prefere ter americano no mundo inteiro, tá? Naquela época. E depois eu saio e consigo um emprego melhor, com mais possibilidade de expansão. Evidentemente não foi assim que aconteceu. Eu fiquei 29 anos e cheguei a presidente mundial. Mudaram-se todas essas questões. E aí eu vou contar uma experiência. Um dia eu fiz um discurso de abertura de um congresso de mulheres empreendedoras, que é uma coisa que está começando nos Estados Unidos, essa coisa de empresária mulher, né? Elas me convidaram, porque eu tinha feito um programa especificamente para este mercado lá, no banco. Me convidaram para fazer o discurso de abertura que eu fiz. Existiam ali
2 homens na sala. 1000 mulheres, aproximadamente, 2 homens, eu e o segurança. E o encerramento foi feito pelo então vice-presidente da República, Al Gore, depois se candidatou a presidente. Bom, eu, terminado, tal, saí, sendo cumprimentado, conversando com as pessoas e tal. Chegou uma moça muito animada, perguntou: o senhor que tal, fez aí uma abertura, está sendo muito elogiada, meus parabéns e tal. E o senhor é presidente mundial aí desse banco? Falei, sou, tal. E ela falou, mas tem uma informação errada que está circulando aí, é bom se eu corrigir. Eu falei, o quê? Eles estão dizendo que o senhor é brasileiro. Mas é claro que eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu falei, não, brasileiro o senhor não é, não. Por quê? Porque senão não chegaria presidente de um banco internacional aqui, americano. Conservador como esse lá da Nova Inglaterra. Por exemplo, disseram, o meu avô, que era o maior depositante do banco, foi inclusive embaixador da Inglaterra, uma época, dos Estados Unidos, ele nunca conseguiu ser recebido pela diretoria do banco porque ele era descendente de irlandês. Então é um banco muito tradicional, rigoroso, né? E tradicionalista lá, essa coisa do o americano típico, né? Um pouco a lá Trump, né? Mas era um negócio assim radical e ela disse, e ele de fato nunca conseguiu, e agora eu falei, o Banco de Boston mudou. Não mudou tanto assim, não, é impossível. Tá, e foi embora. Aí eu perguntei, quem é a moça para as pessoas ali? Kathleen Kennedy, filha do Bob Kennedy e sobrinha, portanto, do Jack Kennedy. O avô a que ela se referia era o famoso Joe Kennedy, que era o pai do ex-presidente John Kennedy, e figura realmente histórica, americana, etc, etc. Então isso mostra uma experiência que, de fato, o trabalho duro, a determinação, a competência. Eu vi um diálogo, por exemplo, por acaso, o conselho do banco veio visitar o Brasil, tal, o conselho de administração, e os conselheiros estavam conversando num sábado, num hotel, tal, ao lado da piscina ali. Eu dei uma saída e eu estava voltando, aí eu percebi na volta que estavam discutindo uma eventual possível nomeação minha para presidente do banco no Brasil. Aí perguntou lá o então presidente do banco, o que vocês acham? O cara falou, não, mas peraí, não dá, ele é brasileiro, como é que faz? Ele disse, eu não ligo a mínima sobre a nacionalidade do executivo, desde que ele seja competente. E isso que começou a quebrar essa barreira foi quando eu assumi a presidência do banco, algum tempo depois, no Brasil. Então isso são experiências que vão mudando. Agora você perguntou, e no governo, uma experiência importante? Eu vou falar de um ponto de vista não muito discutido. Uma das coisas que eu fiz é dar muita oportunidade para pessoas competentes. Que o senhor aprendeu no setor privado, inclusive. Exatamente. E eu criei, então, um processo onde fazia muito investimento em treinamento, dava oportunidade das pessoas crescer, criava um ambiente de trabalho onde existia um prazer em trabalhar e muita integração e o que eu chamava de foco no funcionário, para poder ter um foco no cliente. Não era foco na tecnologia ou no número de agências, não, era foco no funcionário e no cliente. Tanto que naquela época, com isso tudo, as pessoas gostavam muito de trabalhar. Por exemplo, um dia eu encontrei uma empresária do interior de São Paulo, estava lá num evento, e ela me disse, eu trabalhei com o senhor lá no Bank Boston, etc. Eu falei, que bom. E hoje? Ela falou lá que tinha ido para um outro banco grande e tal. Depois que o Bank Boston foi, digamos assim, ele entrou numa fusão com um outro banco e fez parte de um outro grande banco americano. Eu falo à vontade nisso, nele, o nome, inclusive, do banco, porque ele não existe mais. Né? Então, não estou beneficiando a empresa privada, porque ela não existe. Ela foi parte do processo de fusão do sistema financeiro americano. Então, o ponto é que essa moça empresária, tinha uma startup que eu encontrei, eu perguntei, e aí, como é que é a diferença entre aquele período que você trabalhava aqui, nessa organização, tá?
no banco. E onde você trabalha hoje? Ela falou, lá, naquela época, com o senhor, nós éramos princesas. Hoje, depois nesse outro banco, nós somos escravas. Então, isso é uma coisa que se você conjuga salário, o bônus, o treinamento, condições também adequadas de trabalho, etc., coisa, incentivos certos, as pessoas gostavam muito de trabalhar lá. Uma outra experiência, eu fui a New York, num desses cargos aí, para atrair captação para o Brasil. E fui conversar lá com o presidente de um grande fundo americano, e ele falou e me indicou. E essa aqui é exatamente a responsável pelos investimentos em mercados emergentes, no qual o Brasil se classificava. Falei, em inglês, how are you? Ela me respondeu em português. Tudo bem, como é que vai, senhor? Eu falei, você é brasileira? Eu disse. Ela falou, sim, sou brasileira e já trabalhei com o senhor. Coincidência. Eu falei, que bom e tal. O que você achou lá do emprego naquela época? Ela falou, o melhor emprego da minha vida. Eu falei, mas eu brinquei com ela, né? Você já falou isso pro seu chefe aqui? Lá num grande fundo de investimento. Ela falou, falei e falo de novo, quer ver? I am telling him, etc. E disse a mesma história. Ele virou para mim e falou, ela já me disse isso várias vezes, de fato. Depois, quando eu entrei no Banco Central, era outro jogo, porque é outra estrutura, porque o governo não há aumento de salário por mérito, bônus, nada disso. O aumento de salário de todos os funcionários é decidido. Uma progressão. Não, primeiro assim, para repor a inflação, é decidido lá dentro do Ministério da Fazenda e Planejamento, Ministério do Planejamento, e que aplica-se a todo o setor público. Lá, assim, ele pode ter um cargo em comissão temporário, depois volta. Em resumo, não há incentivo salarial, nem bônus, nem nada. Então, eu, pensando no assunto, eu acabei desenvolvendo uma política e uma ideia de que o que motiva realmente um servidor público numa instituição como o Banco Central é exatamente ele se sentir numa posição onde ele está mudando os destinos do país, ele está influenciando no que acontece no Brasil, até no caso brasileiro. Dá um exemplo disso. Quando eu terminei meu mandato no Banco Central, no último período, estava lá me despedindo, uma fila enorme de funcionários para se despedir de mim. Chegou um funcionário para mim e falou, olha, presidente, tive essa semana o melhor dia da minha vida. Eu falei, por quê? Ele falou, o meu filho adolescente disse para mim que estava muito orgulhoso do pai dele, porque ele na escola estava sendo elogiado pelos amigos que o pai dele tinha ajudado a salvar o Brasil. Então essa é a motivação no setor público. Sensacional. Bom, com essas palavras aí, acho que fica aqui meu agradecimento ao senhor por ter salvado o Brasil em duas ocasiões dramáticas na nossa história. Então, aqui, muito obrigado aqui pela generosidade de ter estado conosco nessa Masterclass. Meu prazer, a satisfação é enorme de colaborar aí com a formação dos alunos, na medida do possível, e recomendar, né, que o segredo do sucesso é estudar bastante, né, aprender o máximo possível, aproveitando essa oportunidade de estarem no IBMEC, sabendo o máximo possível, trabalhar também duro, com uma coisa importante que eu sempre falei na minha vida profissional, foco no resultado. Isso é importante. Muito obrigado, ministro. Você acabou de ter acesso à visão de um dos maiores líderes da economia brasileira. E agora eu te pergunto com sinceridade, você quer continuar só consumindo conteúdo ou quer ser o profissional que realmente faz diferença no mercado? Se você se sentiu provocado por essa conversa, se deseja entender a fundo o que move a economia e os mercados, este é o seu momento. O IBMEC está com inscrições abertas para os MBAs e pós-graduações nas áreas de finanças e mercado
mercado de capitais. No IBMEC, nossos MBAs e pós não são apenas formações técnicas, são programas que te colocam no mesmo nível de análise, decisão e visão dos grandes líderes econômicos. A partir de agora, você está a um passo de mudar o seu futuro profissional e financeiro. A decisão que você vai tomar hoje pode definir os rumos de sua carreira pelos próximos anos. Se você escolher abraçar essa profissão junto comigo, você vai fazer parte de um seleto grupo dos profissionais que vão ocupar cargos de destaque no mercado de trabalho. Estou falando do profissional de finanças, o líder especialista que toda empresa busca. E é um profissional muito escasso no momento. E por isso mesmo, extremamente demandado e desejado por diferentes áreas do mercado. E essa necessidade só vai aumentar. Em 2024, a demanda por profissionais especializados em finanças cresceu sem parar. Hoje, o índice de desocupação para essa categoria gira em torno de 3,5%, um patamar que o mercado considera próximo do pleno emprego. E a consequência disso pode ser vista na remuneração. Segundo o Guia Salarial da Robert Half, a remuneração inicial de um cargo de liderança a nível executivo em finanças fica em torno de R$18 mil por mês. Mas para quem chegar a níveis de senioridade, as remunerações podem passar bastante desse valor, por exemplo, para um cargo de diretor financeiro. Mas mesmo com ótimas remunerações, as empresas relatam dificuldade em encontrar pessoal qualificado para ocupar essas vagas. E se você está aqui agora, isso significa que você está a um passo de ser esse profissional. Ao invés de disputar uma vaga no mercado de trabalho, como ocorre nas profissões tradicionais, você terá a oportunidade de sentir na pele como é ser disputado pelo mercado. Ou seja, com a formação certa, você vai estar no controle da sua carreira. E a partir de agora, por um tempo limitado e um valor descontado, você terá a oportunidade única de garantir o seu lugar nessa jornada ao lado dos maiores profissionais e gestores do Brasil. São líderes em suas áreas que vão estar em sala de aula com você durante um ano inteiro, te ensinando tudo o que eles aprenderam ao longo de décadas de carreira. Nenhuma outra formação te dá acesso a profissionais desse nível. Isso faz toda a diferença na hora de você pôr em prática o que aprendeu. Olha, a gente conhece todos os desafios da profissão. Foi por isso que mapeamos os passos e reunimos todo esse aprendizado nos nossos MBAs de finanças e mercado de capitais. Essa formação vai ser o seu mapa do sucesso, um diploma que vai abrir as portas para você no mercado de trabalho. Se você se empenhar, se você participar nas atividades e tiver vontade de fazer acontecer, depende de você, do seu esforço e da sua dedicação. E aqui não importa o seu ponto de partida, porque você não vai precisar ser excelente em matemática ou estatística para fazer suas análises, porque te daremos as ferramentas computacionais para superar essas dificuldades. Você também não precisa ter experiência prévia em economia e finanças para acompanhar as aulas. Eu sou professor de economia do MBA Finanças em São Paulo e sei como o nosso corpo docente traduz a economia para o dia a dia, traduzindo conceitos complexos para a vida das pessoas. Já tivemos alunos das mais diversas formações que hoje estão atuando com sucesso no mercado. Você também não vai ter que fazer nenhuma mudança radical na sua rotina, porque você pode cursar o MBA de maneira presencial ou online, acompanhando as aulas no seu ritmo, de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos. Ou seja, você está no controle do seu aprendizado. Se eu parasse por aqui, você já teria em mãos tudo o que precisa para ter sucesso em sua nova profissão. Mas aqui no IBMEC, a gente gosta de ir além e entregar uma experiência única e completa. É por isso que, ao garantir a sua vaga, você terá direito a participar da aula inaugural com Henrique Meirelles no dia 20 de agosto. E não é só isso, você poderá participar de aulas presenciais em São Paulo, no dia 22 de setembro, ou Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro. Estou muito empolgado com a oportunidade que estamos oferecendo aos nossos alunos dos MBAs. A chance de aprender com quem é referência no mercado e absorver conhecimentos valiosos. E em apenas 12 meses,
meses, vai sair com um título de especialista válido em todo o território nacional, reconhecido pelo MEC e com a chancela do IBMEC, uma instituição com 55 anos de existência e que criou o primeiro MBA Finanças do Brasil. Para garantir agora a sua vaga em um dos nossos MBAs, preparamos uma condição muito especial. Você terá acesso a uma bolsa exclusiva. Basta escolher seu curso aqui nessa página e seguir com a inscrição em nosso site. As bolsas já estão aplicadas automaticamente. E eu preciso reforçar um ponto com você aqui. Se você estiver realmente comprometido a se tornar o profissional mais disputado do mercado, eu realmente recomendo que você tome sua decisão o quanto antes. E gostaria de reforçar que, mesmo oferecendo a opção de cursar o MBA de forma online, há toda uma mobilização de profissionais de alto nível que vão estar te guiando e te orientando. Para garantir a sua vaga e não perder a chance de participar das aulas presenciais com Henrique Meirelles, basta escolher o seu MBA aqui embaixo ou em ibmec.br. Parabéns por ter chegado até aqui e te vejo nas aulas.